Boa noite, crianças. Então, essa aula de hoje eu peguei o conteúdo da apostila 2. Vocês vão perceber que não existe nenhuma novidade no conteúdo da apostila 2. Então, tudo que vocês estudaram comigo antes da quarentena, ela continua aparecendo na apostila 2. Então, sem grandes novidades. Eu resolvi voltar assim mesmo para sanar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Tá bom? A apostila 2 ela fala em teoria atômica molecular, nada mais é do que continuar vendo a questão da quantidade de matéria em massa, mol, só agora olhando mais para uma substância. Então, continua valendo, vamos lá. O mol é a quantidade de uma substância que contém 6 vezes 10 a 23 átomos ou moléculas. Então, um mol equivale a essa quantidade de matéria, 6 vezes 10 a 23. E a massa molar de um elemento químico é a massa em gramas de um mol de átomos desse elemento e é numericamente igual à sua massa atômica. Então, a massa atômica, que é uma massa em unidades, ela é numericamente igual à massa em gramas, desde que eu relacione com 1 mol de substâncias. Então, sem novidade por enquanto. Só, por exemplo, a massa atômica do sódio, 22,99. Da onde que vem esse valor? O valor encontrado na tabela periódica. Então, se a massa atômica do sódio é 22,99 unidades, lembra que unidade foi uma unidade de medida utilizada pelo químico no momento que ele tinha que expressar essa quantidade de matéria em alguma unidade que não era compatível com a sua massa real. Não dava para ir ao laboratório e verificar a massa de apenas um átomo de sódio. Então, o químico inventou essa unidade. E depois ele fez uma relação que é numericamente igual. Então, 22,99 unidades de sódio equivale a 22,99 gramas, desde que eu relacione com 1 mol de matéria. Então, se eu recolher 1 mol de átomo de sódio, 6 vezes 10 a 23 átomos de sódio, eu encontro no final 22,99 gramas. Então, uma relação numericamente igual. Isso facilita muito. Então, eu posso concordar que 1 grama de qualquer matéria equivale a 6 vezes 10 a 23 unidades. Tá? Uma relação simples. Então, o que seria a massa molecular? É a massa referente ao somatório das massas atômicas. Então, por exemplo, o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, o que ele tem na sua composição? Ele tem um átomo de enxofre, ele tem 4 átomos de oxigênio e tem 2 átomos de hidrogênio. Como que eu calculo a massa do ácido sulfúrico? São 2 hidrogênios, cada hidrogênio tem 1 unidade, então qual seria a contribuição do hidrogênio? 2 unidades. Tem um átomo de enxofre, cada átomo de enxofre são 32 unidades, então a contribuição do enxofre, 32 unidades. Eu tenho 4 átomos de oxigênio, cada oxigênio 16 unidades, então o total da contribuição do oxigênio, 64 unidades. Somando tudo, 98 unidades. Então essa seria a massa em unidades para a molécula de ácido sulfúrico. Se é 98 unidades a massa do ácido sulfúrico, então eu posso fazer a seguinte relação. Se eu colecionar 1 mol de moléculas de ácido sulfúrico, no final eu tenho 98 gramas. Então, numericamente iguais, só que unidades diferentes, tá bom? Só um exemplo.
Eu tenho essa molécula de TNT e eu quero saber qual é a sua massa molecular. Bom, gente, a maneira mais simples de calcular a massa molecular de substâncias grandes é analisando a atomicidade. Então, quantos átomos de carbono, quantos átomos de hidrogênio, quantos átomos de nitrogênio, multiplicar pela sua massa atômica e depois somar essa contribuição total. Então, na fórmula eu tenho 7 átomos de carbono, 5 átomos de hidrogênio, 3 átomos de nitrogênio. Por que 3 átomos? Esse NO2 ele aparece 3 vezes na molécula. Então esse 3 multiplica quem está dentro do parênteses, como se fosse uma distributiva. Mas como que eu enxergo essa molécula? Esse C7H5 está ligado a 3 unidades de NO2. Então, como cada NO2 tem um nitrogênio, como são 3 NO2, em total, 3 nitrogênios. Cada unidade de NO2 são 2 oxigênios, como são 3 unidades, em total, 6 oxigênios. Eu multiplico pela massa atômica de cada elemento, aonde eu consigo essa massa atômica, eu vou na tabela periódica, olho a massa de cada elemento e aproximo. Aproximando, eu vou, na verdade, estar representando o elemento mais abundante, tá? Multiplicando 7 por 12, multiplicando 5 por 1, multiplicando 3 por 14, 6 por 16, eu tenho a contribuição em massa de cada elemento. Somando tudo, eu vou ter a massa molecular do TNT. Então, qual seria a dedução? A massa molecular do TNT, 227 unidades, ou 227 gramas por mol. Então, galera, essa foi a aula de hoje. Eu corrigi já a prova com vocês. E a minha dica é que vocês continuem fazendo as questões adicionais, mas agora da apostila 2, tá? Que eu faço um apanhado de questões, resolvo com vocês, depois a gente vai aprimorando mais, tá? Beijinho, até a próxima.